Portanto, nós temos a turma já aqui, em parte, boa parte da turma, uma pequena turma, não é? Desta temática, Direito e Narrativa Literária, uma turma optativa aqui da Universidade, da Escola de Ciências Jurídicas, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, e com sugestão da Eduarda Fleury, que está ali, que é inscrita na matéria, e que é a presidente da Liga de Direito e Literatura da escola. A sugestão dela, não é, foi que, através do nosso Rafael Henrique, que é da USP, veja que é uma articulação interestadual e interinstitucional, nós, então, temos o prazer e a honra de lhe receber aqui na nossa sala. Então, eu diria que nós poderíamos já considerar que iniciamos. Eu já fiz os meus agradecimentos, penhoradíssimos à disposição, disponibilidade do colega, especialista, autor nesta área, que estamos aqui promovendo a docência, e também saudar o Rafael e os seus convidados do grupo Anamorfose, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e também convidados da Eduarda, da Liga de Direito e Literatura da Unirio, a nossa própria decana, que é a diretora de centro, né? Chamamos de decana, a diretora de centro do nosso centro, ela própria é a fundadora, se não me engano, não é, Eduardo, dessa liga. Ela própria é uma entusiasta dos estudos de Direito e Literatura, a professora Edna Raquel Hockman, e ficou de aparecer, assim que possível, dentro dos afazeres dela, vamos ver se ela consegue. E ela aparecendo, a gente faz o registro e também dá a palavra a ela para dar os cumprimentos, né? Nesse sentido, eu passaria dentro do nosso protocolo aqui, parece-me que para a Eduarda. Não, é o Rafael primeiro? Desculpa, agora eu me atrapalhei. Qual de vocês dois? Eu tenho que falar para a dama aqui mesmo. Ladies first, mas nesse caso vamos passar excepcionalmente para o Rafael. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer. Agradecer ao professor José Neves por ter recebido com tanta solidariedade o nosso convite, né, para o evento de hoje. É realmente um prazer. E... Eduardo, você pode fazer a apresentação do professor ou você não está podendo agora? Então, posso fazer. Vocês me ouvem bem? A conexão está boa? Sim. Vou tirar meu microfone para não dar eco. Que bom. Certo. Porque minha maior preocupação foi que a internet ficasse instável. Enfim. Essa aula aberta é uma parceria da LADIL, que é a Liga Acadêmica de Direito e Literatura da Unirio. Bom, enfim. E uma parceria também da disciplina de Direito e Narrativa Literária, ministrada pelo professor Luiz Guerra. E hoje convidamos o professor ilustre José Roberto de Castro Neves para falar sobre direito e arte, mais especificamente... Na verdade, não mais especificamente, porque direito e arte é bastante amplo. Então, podemos caminhar por várias vertentes, seja direito e literatura, direito e música, direito e cinema, enfim. Posso falar um pouco sobre a LADIL, já que me encontro no cargo de presidente. A LADIL é uma liga acadêmica da Unirio, fundada em 2019. É um projeto de extensão coordenado pela professora Edna Raquel Hockman, que é nossa decana. Acho que ela ainda não chegou, mas certamente vai fazer uma aparição por aqui. E a professora Edna é uma grande entusiasta do tema de Direito e Literatura, e na época discutimos um pouco sobre isso e foi fundada a Liga, que está gradualmente crescendo. Ainda estamos
só atuando na parte de pesquisa, elaborando artigos, participando de eventos, simpósios, colóquios, congressos, mas pretendemos expandir para a parte de ensino, com aulas abertas, com rodas de conversa e outros eventos, e eventualmente também para a área de extensão, mas isso ainda está sendo elaborado. Acho que é isso. Esse é o nosso primeiro evento e esperamos que dê tudo certo. Se quiser complementar, Amanda, com alguma coisa. Eu acho que você disse tudo que era necessário, mas acho que é importante a gente agradecer muito a presença do professor José Roberto de Castro Neves. Realmente é uma honra o senhor estar aqui conosco, acrescentando com o seu arcabouço jurídico, cultural. É um prazer, eu digo isso pessoalmente, pela leitura da sua última obra, O Espelho Infiel, realmente me encantou muito. Obrigada, professor. É uma honra mesmo, inclusive estou com ele aqui do lado. Recomendo muito a leitura, gente. É uma leitura super fluida e fala sobre direito e arte, claro. E como ele fala no livro, é melhor saber do que não saber. Então, direito e arte estão mais relacionados do que se imagina. E saber deles é saber sobre a nossa humanidade. Enfim, não quero entrar muito na parte da fala do professor, mas podemos falar um pouquinho do currículo dele, que é um currículo bem bacana. Amanda, se quiser fazer as honras. Bom, para quem não sabe, o professor Dr. José de Castro Neves, ele é graduado em Direito pela UERJ, fez mestrado em Cambridge, doutorado em Direito Civil na UERJ, onde ele lecionou por alguns anos, na pós-graduação também. Ele já atua como professor na PUC há mais de 25 anos, está na Fundação Getúlio Vargas desde 2013, e ele também atua como diretor da editora OAB Federal. Assim, para resumir o currículo dele, que é bastante extenso, por isso será uma contribuição muito grande para a gente. E, enfim, Eduarda, se você quiser continuar a palavra, mas, professor, se desejar também iniciar, será um prazer. Bom, então, deixa eu começar agradecendo imensamente o convite. É uma honra. Muito obrigado, professor Iris. Muito obrigado, Rafael. Um obrigado também muito especial para a Eduarda. Eu conheço a Eduarda há muito tempo, porque eu sou amigo do pai dela e curto os vídeos que o pai Coruja manda dela cantando. Então, é um barato estar aqui. Fico uma gentileza enorme ter esse convite. E muito gostoso também, mesmo diante desse mundo doido, caótico que a gente está vivendo, falar um pouco sobre direito e arte. O Rafael, que tem sido um gentleman comigo, está com uma apresentação. E como a gente vai falar um pouco de artes plásticas, eu acho que valeria a pena fazer uma... Eu não sei se a gente tem esse recurso, né, Rafael? Acho que tem, né? De você dividir a tela e mostrar um pouco as cenas, as esculturas que eu separei. Tem sim, já vou fazer isso, e a hora que aparecer, por favor, só me avisem, porque eu acho que os senhores vão desaparecer da minha tela, tá bom? Tá, então mas, de novo, que alguém quiser fazer um comentário, por favor, me interrompa, porque essa é a desgraça desse momento que a gente está vivendo. A gente fica conversando com a tela, que não é muito agradável, é muito mais gostoso, né? A gente dividir o mesmo lugar, mas agora, enfim, é o que é possível. Então, Rafael, você conseguiria... Acho que foi, né? Pois bem, então ótimo, estou conseguindo ver aqui vocês, obrigado. Então esse é o trabalho mais recente, chama-se O Espelho Infiel. Você passa, Rafael, por gentileza? Como a Eduarda, eu não combinei isso com ela, mas é uma das coisas que eu começo o livro dizendo, das razões pelas quais é importante que nós conheçamos a arte, é porque, de fato, é melhor saber do que não saber.
né? É melhor conhecer as coisas do que desconhecê-las, do que ignorá-las, né? Você passa o... E eu queria mostrar isso para vocês, para começar, com uma tela muito conhecida, muito importante, na verdade, ela está na National Gallery hoje, que foi feita, vejam vocês, há quanto tempo, em 1434, por na época não havia Holanda ainda, mas é um artista daquela região dos Países Baixos chamado Jan van Eyck. Tá? Uma coisa interessante dessa tela, que chama o Casal Arnolfini, e está, como eu disse, né, no National Gallery em Londres, são a riqueza de detalhes que existe nessa pintura. Tem um aspecto que é interessante saber, é que a renascença, né, a mudança, a saída, digamos, de uma referência exclusiva à igreja para anotar aspectos mais humanísticos, colocando o homem, né, no centro da investigação, que foi a grande virada, né, dessa saída da Idade Média, ela nasce, na verdade, ela surge ao mesmo tempo na Itália e nesses Países Baixos também, que é onde havia um comércio mais forte, né? Só que a coisa interessante é que nos Países Baixos eles desenvolveram, né, uma tecnologia de pintura diferente, que era baseada no óleo. Enquanto na Itália você ainda pintava com base na têmpora, que é o do ovo, né, exigia ainda uma pintura mais rápida e não permitia que o artista se prendesse nos detalhes, porque a tinta não permitia isso. Isso, diferentemente, acontecia nos Países Baixos. Então, o Jan van Eyck faz em Bruges esse quadro, que é um italiano de Luca, o Arnolfini, né, que manda para a família esse quadro, que é quase que uma demonstração que ele estava casando, né? E, obviamente, nessa reprodução aqui é mais difícil ver, mas quando vocês tiverem acesso, vocês vão ver que ele coloca as veias da madeira no chão, né? O drapeado, que ele faz com um domínio completo. Ele queria mostrar que ele tinha absoluta, né, perfeição do que ele estava fazendo. Mas olha só quantos detalhes interessantes. Ele tem uma única vela ali, que é para mostrar a presença, claro, de Deus naquele momento. Tem uma escovinha, que é para mostrar que eles eram asseados, eram limpinhos, né? Ela está de verde, que era a cor da fertilidade. Ela aparentemente está grávida, né? Ela está com a mão em cima da barriga dela. Ela tem um olhar de submissão para o marido, que claramente é o chefe daquele lar. Ele está com uma postura de mais força. Ele está virado para a rua, claro, e ela está virada para o leito, né? Que também tem uma simbologia. Tem uma maçã, que é uma fruta que era uma fruta muito rara naquela época. Ele queria mostrar a raridade daquele encontro. Eles estão descalços, que obviamente revela uma intimidade daquele momento. Atrás tem um espelho onde ele próprio, autor, está refletido, que é um barato, né? Você pensa nisso, e está escrito: Jan van Eyck esteve aqui em 1434. Então ele assina a obra dele, né? O que também não era muito comum naquela época, mas é para mostrar como o artista estava ganhando força. Mas o que é interessante a gente ver, tem esse cachorrinho ali, né, que mostra de novo o cachorro. O que é interessante a gente ver é como há um mundo de detalhes ali. E que, se você olhar rápido, você não vai perceber, e esses detalhes, claro, eles têm uma simbologia, cada um deles, né? Tem até uma escova, uma Santa Marta, que era a santa dos casais. Tem uma série de questões, e, de novo, é muito interessante, porque aqui, de novo, é melhor saber do que não saber. Você passa, por gentileza, Rafael? Olha só também aqui, eu vou pular um tempo, não tanto tempo assim, e vou ir, claro, para a Itália, onde um outro grande mestre, um polímata extraordinário, assim, a quintessência da genialidade, Da Vinci, foi contratado em 1493, por Leonardo da Vinci, para fazer um tema ainda religioso, nesse caso, né? Que era a Nossa Senhora da Rocha, Nossa Senhora da Penha. No Evangelho, né, eles fazem essa metáfora que você tem que edificar a sua casa em cima de uma rocha, que a rocha é a fortaleza, né? Então, o tema da Nossa Senhora da Penha é um tema famoso, um tema conhecido. E essa confraria imaculada lá de Milão contrata o Da Vinci para pintar a Nossa Senhora da Rocha.
E o Da Vinci, então, apresenta a versão dele. O Da Vinci, você sabe, ele era o Tim Maia das artes plásticas, porque ele era danado de ficar inadimplente. Ele era contratado, mas não entregava nada. Então, os contratos com o Tim Maia, não, com o Da Vinci, eram cercados de cuidados. Se ele não apresentasse, ele perdia, porque ele era um cara que tinha uma genialidade extraordinária, mas não tinha muito foco, né? Que é uma coisa comum aos gênios, né? Enfim, mas nesse caso, quando ele entrega essa primeira versão, em 1493, essa contratante não gostou. Ela recebe esse quadro e ela quer devolver o quadro. E por que ela faz isso? Porque ela acha que é um quadro subversivo. Aquela história toda do Código da Vinci, né, das mensagens subliminares que eram transferidas pelos artistas da Renascença, e é verdade, todos eles tinham essa brincadeira, eles queriam ficar escondendo ali mensagens para que as pessoas pudessem pensar e achar, mas aqui é cheio delas. Então, essa primeira versão, que hoje está no Louvre, né, em Paris, você vê o seguinte: a Nossa Senhora está escura, é um ambiente escuro, não é um ambiente festivo, é um ambiente duro, né? E ela abraça São João Batista, que era o santo da predileção do Da Vinci, e ela tem uma mão que parece uma garra sobre a cabeça do menino Jesus. Um anjo que encara o espectador, né, ele aponta para o São João Batista e olha para você. É como se ele estivesse dizendo assim: esse aqui que é o cara, o São João, não é Jesus. Né? Então é uma subversão assim, perigosa, porque fazia você pensar. E o que o São João Batista simbolizava, o que Jesus simbolizava? São João simbolizava uma coisa mais pura, né, evidentemente. Né? São João era um cara. E Jesus, naquele momento, mais a igreja, que era cercada de luxos e excessos. Então, era uma pintura perigosa. Né? Ela não evocava uma fé, ela evocava outro tipo de sentimento. E ela foi recusada por essa razão. E houve uma ação judicial. E o Da Vinci acabou perdendo. No dia 23 de outubro de 1506, ele entrega essa outra versão aqui, que é mais pobre do ponto de vista artístico. Ele foi... o Da Vinci era todo cheio de maluquice, ele pintava as flores diferentes, ele fazia uma série de cuidados que não tem na segunda, até porque a segunda foi feita em grande parte pelo Pradi, um assessor que ele tinha lá, o estagiário dele, né? Mas, enfim. Mas essa segunda versão que foi aceita, você veja as modificações. Ele tira as mãos de garra, ele dá uma auréola melhor para as mãos, o anjo não aponta para ninguém, é um pouco mais clara, ela está na National Gallery, que também é essa, e essa foi aceita. Você veja como olhar para uma tela ela pode despertar uma sensibilidade diferente, porque você tem que entender o que está escrito, e assim é na nossa vida de uma forma geral. Você passa, Rafael? Olha que interessante também aqui, também medieval, e um outro monstro também genial, artista da Renascença italiana, que foi o Michelangelo, né? O Michelangelo e o Da Vinci deviam se odiar, evidentemente, eram rivais, viveram muito tempo os dois, né? Um competia com o outro, e essa aqui é uma obra que está em Florença, está no Museu da Academia. Ela antes ficava na porta da prefeitura de Florença, e era um bloco de mármore de 5 metros de altura. Então é um bloco gigantesco. Quando você olha aqui, a gente não fica nem na perna dele, né? O tamanho. E vocês sabem que o mármore é o objeto mais complicado de trabalhar, porque, ao contrário da argila, né, que se molda, ou de outras coisas que você tem mais facilidade de moldar, embora botando quente, o mármore não derrete. Né? O mármore não... Você dá aquela estocada com a pinça, e se você der uma errada, ele racha. Né? Então, o artista, para trabalhar no mármore, tem que ser um artista extremamente qualificado. E, naquele tempo, obviamente, não tinha eletricidade, era na mão mesmo. Né? Então, era um desafio trabalhar no mármore. Essa é uma peça gigantesca de mármore, e queria... era o desejo que se esculpisse o Davi. O Davi era o símbolo de Florença. Né? Por que era o símbolo de Florença? Porque Florença era menor. Florença era comparada com Milão, mas, segundo a história da Bíblia, né, o Davi
embora mais fraco, ele vencia o gigante Golias. Então, Florença se identificava com Golias e os artistas florentinos faziam o Davi, né? Tem aquele Davi muito bonito, enfim, eles faziam o Davi, e aí o Michelangelo fez o Davi deles gigantesco, de novo, pesa algumas toneladas essa peça, né? E tem uma coisa interessante aqui, que você vai analisar quando você olha com mais calma, que é o seguinte: as mãos do Davi, elas são desproporcionais com o resto do corpo. Elas são maiores, né? É uma coisa que você nota, assim, pô, será que o Michelangelo errou? Será que ele não sabia fazer, não dominava perfeitamente o seu mistério e, portanto, fez a mão maior? Não, nada disso. Esse cara não dominava tudo, sabia o que ele estava fazendo. Ele, de fato, faz a mão maior e desproporcional com o resto do corpo. Mas o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que, na época em que o Davi histórico, viveu, a coisa mais importante do homem era a força. Ao contrário da época em que ele, Michelangelo, aquela época do Renascimento, vivia, em que o mais importante era o cérebro, a cabeça. Então ele estava dizendo, olha só, viemos numa outra época agora. A mão, a força bruta deixou de ser tão relevante. Era uma mensagem que ele estava passando. De novo, você tem que saber para entender. Você passa, Rafael, por favor? Bom, aí eu estou trazendo uma coisa muito mais contemporânea, né, que é o King Kong, né? Esse King Kong aqui, essa versão, foi a primeira versão do cinema, que marcou a época, ela é de 33. Depois teve uma outra versão importante, de 77, que foi também um grande lance, e depois uma série de outras versões mais recentes, enfim, o King Kong valeu para tudo. Mas essa é a história original do King Kong. E que se você perguntar para uma pessoa o que acontece nesse filme, é possível que ele diga para você, olha, a história é a seguinte, é um diretor que vai para uma ilha deserta, uma ilha abandonada, uma ilha que ninguém conhece, para fazer um filme, e chega lá e descobre que naquela ilha os nativos idolatram um gorila gigantesco. Esse gorila gigantesco se apaixona por uma lourinha que ele tinha levado lá, que esse diretor tinha levado para ser a estrela do filme dele, nunca tinha visto ninguém louro, e o diretor tem a ideia de trazer o gigante gorila para a metrópole, para Nova York, que simboliza essa metrópole, e lá esse gorila foge, escapa e acaba morrendo. Essa é a história, digamos assim, linear. Essa é uma forma de ler. Mas tem uma outra forma também, que é a história mais interessante, me parece. Porque quando a história de King Kong é bolada, ela vem junto do descobrimento do subconsciente, né? Os temas estavam todos em voga. O que seria o King Kong? O que seria esse monstro? Seria essa natureza que a gente não domina, né? Esse lado que a gente quer entender e que a gente quer domesticar. A gente quer trazer esse monstro, que lá na selva ele é o rei, para dentro do nosso mundo, da nossa cidade, e obviamente que lá ele vai morrer, porque não é o lugar dele. Enfim, isso é uma rápida interpretação de uma metafórica, claro, de uma história que ficou conhecida, mas mostra como é muito mais rica e mais interessante, e óbvio que eu não vou ficar discutindo aqui horas, que a gente podia até fazer sobre essas interpretações do King Kong, mas o importante é que a gente aqui divida o fato de que, normalmente, na arte, as histórias têm outros caminhos, e que são fascinantes da gente ler, né? São muito mais interessantes, muito mais ricos, normalmente, do que a linearidade. Aliás, no nosso mundo jurídico, nos contratos também não é diferente, né? Se você vai ler o contrato apenas literalmente, costuma ser a interpretação mais pobre deles, né? A gente é convidado a entender melhor a ação deles, o que aconteceu na prática, porque certamente será uma viagem mais divertida. Bom, você passa, por gentileza, Rafael? Bom, eu trouxe uma outra imagem interessante, que é esse conjunto aqui, chama-se Laocoonte, que está... É isso aí? Depois eu ponho, então, por favor. Que está no Vaticano, tá? O Laocoonte é um personagem valiosíssimo, né? É um personagem da mitologia grega de um
troiano, né, que quando vê aquele cavalo de Troia, né, ideia do Ulisses, né, para entrar em Troia, né, vocês sabem que tem aquela guerra enorme, né, que ninguém consegue vencer, porque os muros de Troia não cedem, e os gregos, então, têm uma ideia, a ideia do Ulisses, que o Ulisses é o esperto, né, de fazer um cavalo e botar lá dentro os soldados e dizer, né, aos gregos que eles tinham desistido da guerra, e os gregos, então, felizes da vida, iam deixar aquele cavalo entrar, mas dentro daquele cavalo gigantesco havia soldados, à noite eles iam abrir os portões e os gregos iam então entrar, e assim foi feito. Mas esse era o estratagema, por isso que se diz que é o presente grego, né, que na verdade é um presente, mas não é um grande presente, na verdade é uma emboscada. Mas o Lacoonte, que era esse troiano, é um sacerdote troiano, ele saca que aquilo ali é um embuste, é um ardil. E ele diz, e os deuses, que já estavam de saco cheio da guerra e queriam acabar com aquilo, mandam, então, serpentes, né, matar o Lacoonte. E assim é feito, porque eles não aguentam mais a guerra, que não querem que a verdade seja dita e querem garantir que a guerra acabe. Mas o que é interessante da figura do Lacoonte é que, durante muito tempo, ele foi percebido como aquele que dizia a verdade, ainda que aquilo fosse irritar os deuses. Que é uma figura importante essa, né? Esse arquétipo, né? De quem diz a verdade independentemente de quem ele vá enfrentar. Né? É um corajoso Lacoonte. E essa peça, essa escultura, tinha ficado famosa porque um escritor que viveu no século I, romano, chamado Plínio Velho, havia dito, num dos seus trabalhos, que a peça mais linda, mais perfeita da escultura era o Lacoonte. Ele dizia isso. E o Lacoonte tinha sido perdido, como muitas peças, né, foram perdidas, mas as pessoas sabiam que havia referência histórica ao tal Lacoonte. Pois bem, em 1506, o Lacoonte ele é descoberto nas cercanias de Roma. Claro que ele estava enterrado, e acham, e todo mundo fica maravilhado. Inclusive o Michelangelo, que a gente já falou, que acharam o Lacoonte, que coisa extraordinária, e ele próprio vai lá ver o Lacoonte sair da terra e ele leva o Lacoonte para o Vaticano. Só que tem um fato interessante nessa peça, que, é claro, é muito bonita, né? Todo mundo malhou muito aqui, evidentemente, os abdômenes extraordinários aqui, enfim, mas o que aconteceu é o seguinte, ele estava sem o braço direito. Então havia uma discussão do que fazer com esse braço direito do Lacoonte. Como é que era? Ele cortava ali por volta do ombro. Então, muitas discussões, os artistas se reuniram, tinha que fazer assim, o Michelangelo tinha que fazer uma coisa, outros tinham que fazer outra. Eles acabaram, você passa a próxima, por gentileza, Rafael, achando que o braço do Lacoonte devia estar virando para cima, estendido, como se estivesse apontando para um gol, ou como botei aí, como o Tony Maneiro do John Travolta, né? Então, o braço do Lacoonte, tipo, para cima, né? E assim ficou. O braço do Lacoonte ficou assim, inclusive há reproduções em alguns lugares do mundo que levam esse braço dessa forma. O que aconteceu, entretanto, de curioso, foi que em 1900 e pouco, veja só, 300 anos depois, eles descobriram o braço do Lacoonte. Só volta um minuto, Rafael. O braço do Lacoonte estava assim. Eles descobriram perto o braço do Lacoonte. Então, a gente vai ter que tirar esse braço que foi feito na Renascença e reincorporar o braço histórico do Lacoonte. E assim foi feito. E aí os artistas, né, e especialistas e conhecedores da arte passaram então a discutir sobre a conveniência de você emendar as obras. O que você faz quando você tem uma obra que você acha? O que você faz? Como é que você reage àquela obra? Né? Passa 2 slides para frente agora, por favor, Rafael. E aí, a Vênus de Milo, por exemplo, que foi descoberta, está no Louvre, né? Foi descoberta no século passado, no começo do século passado, não tinha braço. E aí eles disseram, gente, olha só, quando a obra for descoberta aos pedaços, sim, né, lá a esfinge, que já não tem nariz, não vamos emendar nada. Vamos respeitar essa situação dela e deixa as pessoas, com as suas criatividades, imaginarem como é que ia ser. A gente não sabe se a Vênus de Milo está batendo palma, né? Não tem a menor ideia. Olhando o relógio, não tem a menor ideia, né, obviamente. Mas como é que está o braço para um lado, para o outro, né? O fato é que essas coisas também fazem a gente refletir sobre como consertar as coisas e como é que tinha que ser. De novo,
entender as coisas é importante e entender, às vezes, que é melhor deixar as coisas do jeito que elas estão. Você passa, por gentileza? Então, esse é um primeiro grande ensinamento, talvez. Né? Claro que é melhor saber, mas é que a arte ensina a gente a olhar melhor as coisas, até para ver as imperfeições delas, né? A interpretar as coisas e, finalmente, compreender, ou pelo menos dar uma compreensão que a nós pareça fazer sentido. Né? Você passa? Por gentileza, Rafael. A segunda coisa que é interessante também é que a arte ela é uma manifestação social, e o direito também não é diferente, né? E, portanto, elas se comunicam. Então, ela não está isolada do mundo. Então, você entender a arte, entender o direito, é também entender tudo mais o que está à sua volta. Você coloca o próximo, por gentileza? Olha só, eu estou botando aqui o piquenique do Monet, né? Do Armani. Essa obra, né, o piquenique, ela é feita, eu não estou vendo aqui, acho que é 1800 alguma coisa, eu não anotei, fica uma coisa em cima assim, eu não consigo ver o que é. Bom, 1863, obrigado. Né? É interessante essa obra, porque o Manet ele resolve usar modelos absolutamente clássicos. Esses modelos que ele usa são retirados do Partenon, essa pose. Portanto, não podia ser mais clássico que isso, né? Da frise do Partenon. Só que ele quis pegar esses modelos clássicos e transpor para uma realidade dele naquele momento. E resolve, claro, chocar. Você estava no momento Veja, o Código Napoleão, né, o Código Civil francês é de 1804, era um momento em que se exacerbava a liberdade, né, a liberdade, inclusive, contratual, a liberdade das pessoas tinham que fazer o que elas bem entendiam, e ele resolve, então, colocar isso numa peça. E ele faz uma coisa, claro que era um pouco agressiva à sociedade. Ele usa um programa comum, que é o piquenique, né, as pessoas indo, as famílias indo ao parque e lanchar, né, fazer lá uma comida, mas ele coloca a prostituição, a libertinagem naquela história. Tem um homem conversando, mas os outros dois estão olhando para o espectador, de novo. Estão olhando para o espectador e estão te perguntando, vem cá, topa, vamos participar aqui dessa farra aqui? E com uma cara de absoluta indiferença, quer dizer, está tudo certo, não tem nada, não é que eles foram pegos de surpresa fazendo uma coisa errada, é do jogo mesmo, não tem nenhum problema. Essa obra, claro, foi, na época, extremamente censurada, ele foi recusada dos salões oficiais, foram já vindos os recusados, mas era uma demonstração dessa liberdade. Hoje, essa obra é um dos carros-chefes do Museu d'Orsay, né? Enfim, então isso é uma obra que acabou ficando icônica, né? Mas ela fala sobre essa liberdade, no fundo, de fazer o que você bem entender. Você passa para a próxima? E eu trouxe também uma outra obra também muito conhecida, icônica também, essa do século passado, feita por um artista que entendia a arte também como uma forma de agressão, digamos assim, né? de referência. Né? Vocês sabem, né? Essa obra ela é feita como um grito, como um alerta, né? Contra um ato genocida de um bombardeio que é feito numa cidade espanhola de Guernica, né, na Catalunha, durante a Guerra Civil. E bombardeiam civis, é um ato totalmente covarde, e ele então faz essa obra que simboliza essa dor exatamente no momento em que o ataque é feito. E o Picasso, para mostrar que o artista tinha que se colocar, ele pede para que ela fique imediatamente conhecida, ela vai ser exposta em Paris, e ela é uma obra muito grande, ela tem 6 metros, né, por 2,80 metros, então ela realmente tem uma proporção grande, é um choque, ela é emocionante de ser vista. E o Picasso determinou que a obra não voltasse para a Espanha, enquanto não houvesse na Espanha liberdade civil. Então, essa obra ela fica em Nova York, ela viaja pelo mundo, na verdade, ela vem ao Brasil, na Bienal de 52, a primeira Bienal, vai ao Brasil, ela
as pessoas foram ver. Minha mãe conta que, pequenininho, o pai dela levou ela lá para ver a Guernica, porque era uma manifestação contra a guerra, contra a covardia, contra a violência, né? A arte se transformou numa força metafórica extraordinária, na verdade, num libelo contra o autoritarismo, né? E o Picasso botou no testamento dele, olha, um advogado, ele disse quem era, vai dizer se na Espanha já há liberdade civil, porque só então é que a minha obra vai poder voltar para a Espanha. Claro que ele odiava o Franco, né, que foi o ditador, e depois que o Franco morreu, bom, o Picasso também morreu, começou uma discussão grande para a obra sair do MoMA, onde ele estava, né, Museu de Arte Moderna de Nova York, para voltar. E o próprio Rui João Carlos se meteu nisso, foi um grande lance, e finalmente, em 81, ela volta e está hoje no Reina Sofia, que é um museu que é praticamente feito para Guernica, em Madrid. Tá? Mas é uma obra linda, mas é uma obra que tem que ser entendida dentro do contexto dela e da força que ela simboliza. De novo, não basta apenas ver a obra. Claro que a obra ela emociona quem veja, mas é muito interessante também entender o momento em que ela foi feita. Você passa, por gentileza? Então, o ponto aqui que eu queria fazer com vocês é que tanto a arte como o direito eles se justificam, né? Eles têm valor quando eles estão em harmonia com a sociedade, né? Quando eles falam com aquela comunidade, né? Com a nossa comunidade, né? O direito também que não respeita os valores da sociedade que ele vai reger não vai servir de nada, né? O direito tem que estar atento a esses valores, né? Bom, vamos adiante. A terceira coisa que inclusive interessa muito a nós, né, profissionais de direito, né, é que o direito e a arte também, é uma forma extraordinária de se manifestar. Olha só, eu peguei aqui, desculpa, voltando ao Michelangelo, que é um gênio, né, extraordinário, e trouxe a Pietà. O Michelangelo fez 4 Pietà. Pietà é esse... quer dizer, claro, piedade, né? E ela retrata esse momento bíblico, né, do Evangelho, da saída de Jesus da cruz, quando ele é acolhido pela mãe, que é uma cena lindíssima, obviamente muita dor, porque a mãe perder um filho é uma dor, talvez a dor mais profunda que pode haver na humanidade, uma coisa muito, muito, muito dura, né, contrária à natureza, né? E então está Nossa Senhora com Jesus Cristo no colo dela. Se você botar Nossa Senhora de pé, ela vai ter 2 metros e tanto, né? E Jesus tem 1,74 m, mas não parece isso aqui, o que parece aquela mãe enorme acolhendo o filho esquálido, né? Eu botei essa cena também, que é a cara de Jesus, que ninguém vê, porque você consegue só ver. Essa obra, ela está no Vaticano, logo na entrada, e há um tempo, sei lá, 20 anos, um turista, ela estava aberta, você podia chegar nela e encostar, mas um turista deu uma pancada e destruiu o pé de Jesus. E aí, a partir de então, infelizmente, ela está mais longe agora e protegida por um vidro à prova de bala, né? Infelizmente, né? E a cara de Jesus você não consegue ver, claro, porque o ângulo que você tem de espectador, mas é uma cara linda também, né? Você imagina que você consegue uma obra multidimensional, né? Enfim, mas o que é importante é que, se a gente falar sobre esse sentimento da perda do filho pela mãe, talvez a gente não consiga expressar com palavras o que o Michelangelo conseguiu fazer com a obra, com o mármore, né? É incrível. Então, a força da arte, ela é inquestionável quando você vê uma obra como essa, né? Independentemente da religião que você professe, porque isso é uma dor que é humana, aqui nesse caso. Vamos adiante. Por favor. Bom, aqui esse aqui podia ser capa do jornal Amanhã, ou da Veja, ou da revista qualquer, né? Essa é uma obra de um artista mais contemporâneo, do Roy Lichtenstein, né, que é um dos monstros da chamada pop art. Ele foi chamado pela Time Magazine, que é uma revista muito importante dos Estados Unidos, em 68, porque o Martin Luther King havia sido morto, o Bob Kennedy, né, também tinha sido morto, ambos com tiros, e havia nos Estados Unidos aquela discussão, que é a discussão que existe até hoje, né, sobre a liberdade de arma. Cada um de nós vai ter a sua opinião,
Mas o ponto é que é um tema a ser discutido pela sociedade. É um tema importante ser discutido, de qualquer forma. E o que ele faz, o Lichtenstein, na capa da revista, ele coloca essa arma apontada para quem está vendo, ainda com o cano sendo fumaça, tipo, acabou de sair o tiro, e o tiro era para você, né? Então você pode ser o próximo, que é claro que ele está dizendo aqui, nessa obra fortíssima. Ele vê que é uma coisa simples, né? Mas continua tendo uma mensagem incrível, e, de novo, é uma discussão muito viva, é a arte fazendo você refletir sobre a relevância desse tema. Você passa, Rafael, por gentileza? Essas são duas obras que eu queria falar com vocês, ainda nesse tema, né, do simbolismo, da manifestação. A Espanha, nessa época, foi feita essa obra, em 1674, era comandada, de fato, por o Conde de Olivares, que mandava no rei. Eles tinham um rei, que era um rei, Filipe IV, que era um rei meio tonto, e a Espanha em decadência. Mas o Conde de Olivares resolveu fazer um palácio, né, o Bom Retiro, para mimar o rei, e nesse Bom Retiro ia ter uma sala só com os grandes êxitos e façanhas dos espanhóis na guerra. E ele pede para o José Plenato, que era um artista, esse quadro está no Museu do Prado hoje, que é o principal museu da Espanha, né, fazer a rendição de Juliers, que é essa cidade, Julis ou Juliers. Então, estava lá o Ambrósio Spínola, aquele general importante, o general espanhol importante, com a rendição. E você vê que o rendido está de joelho, e o general está em cima do seu cavalo, lá, numa rendição humilhante, né? Enfim, mas essa lá as tropas sendo tomadas e tal, e todo mundo muito contente. Passa para a próxima. Na mesma época, ele chama, mesmo ano, na verdade, ele chama um outro pintor, muito mais qualificado, que é o Velázquez, para fazer também uma outra rendição. E ele faz a rendição de Breda, que era uma outra cidade, ele é perto de Juliers também. E é o mesmo general Spínola que está recebendo as chaves de Breda. Mas você veja que ele faz de uma forma muito... Primeiro que você vê a diferença do bom pintor, né? Do pintor que também está no Prado. Mas o Spínola não permite que o derrotado se ajoelhe. Ao contrário, ele tem uma posição adocicada, gentil, enfim, uma coisa muito mais solícita em relação ao quem perdeu a sua guerra, né? Aí a crítica que ele faz são nas lanças. Essa obra também é conhecida como as lanças, porque as lanças não estão em perfeita harmonia, o que demonstra que o governo não é tão perfeito assim, né? Mas aqui é uma posição da postura que você tem que ter. Isso aqui eu acho que até vale para os advogados, né, quando ganham ou quando perdem, né, nas suas disputas, né, o tipo de conduta, de educação, de etiqueta que você deve seguir, ganhando ou perdendo, né, na advocacia contenciosa você tem essa realidade, mas aqui é uma educação de como fazer, de como se manifestar. E a arte estava dizendo isso, né, como você deveria agir. Você passa, por gentileza? Rafael, por favor. Bom, eu também vou para um artista também mais recente, que é o Andy Warhol, também da geração do Lichtenstein, também uma linha de pop art, com o díptico da Marilyn Monroe. E aqui é um pouco o nosso mundo hoje massificado, né? Ele pega uma imagem da artista, né, que é um ícone da beleza, e repete ela várias vezes, de um lado colorido e do outro lado já mais gasto, né? E aí a pergunta que a gente faz isso aqui é a mesma pessoa sempre? A imagem dela e que vai se desgastando, a gente está condenado a ver uma imagem ou outra. O que na verdade é a essência da Marilyn Monroe? E o que é muito o nosso dia a dia, né? Uma preocupação extrema com a imagem quando você olha muito pouco o conteúdo. Enfim, uma belíssima de uma imagem que dá margem a gente pensar até o que é o processo judicial hoje, se você quiser ir para uma linha mais de direito, né? Milhões de processos, um em cima do outro, processo de massa, onde é que você vai aplicar a justiça mesmo? Enfim, a gente tem aqui um caminho enorme de grandes divagações sobre a arte e o direito aqui. Você passa, por gentileza, Rafael? Ainda agora para a linha mais da literatura mesmo, até para mimar aí Eduarda, que é o tema dela, de vocês aí, a poesia, não é?
que é uma arte, óbvio, tem esse mérito, né? Ela consegue falar as coisas de uma forma muito mais potente, muitas vezes, do que a prosa. E aqui é um poema do Neruda, que é um livro lindíssimo, chama 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada, e ele fala do amor, do relacionamento que ele não tem mais. Então, ele podia falar de várias formas, que ele está triste, que ele não está feliz, que ele está ainda com saudade da mulher dele, mas ele prefere escrever: eu posso escrever os versos mais tristes esta noite. Então, é uma forma linda de você falar o que está sentindo. Então, ele diz: já não a quero, é certo, mas talvez a queira. É tão breve o amor e é tão longo o ouvido. Esquecimento, né? Porque em noites como esta, a tive entre meus braços. Minha alma não se contenta em havê-la perdido. Ainda que esta seja a última dor que ela me causa, e estes os últimos versos que eu lhe escrevo. É uma forma de dizer adeus, né? Se despedir até internamente daquele que foi a fonte de amor. É um poema lindo, aqui estou pegando só uma parte, mas, de novo, é uma forma muito poderosa de falar, e obviamente que o poeta descobre aquilo que a gente sempre sentiu, mas não tinha condição de falar. E a última coisa que eu queria mostrar a vocês, que eu acho que é um tema também, por favor, o próximo, Rafael, desculpa, brigadíssimo pela tua ajuda. Eu adoro Shakespeare, eu acabo trabalhando muito com Shakespeare, e eu dou um curso de Shakespeare há muitos anos, eu até já escrevo bastante sobre Shakespeare, tenho uma paixão especial, então queria fazer aqui também uma deferência aqui ao bardo. E eu vou citar uma parte de uma tragédia, na verdade, as primeiras tragédias que ele vai fazer, muito conhecida, que é Romeu e Julieta, para trazer também um outro tema que é muito importante hoje em dia, que é a concisão. O Romeu e Julieta, ele começa com um ator indo até à frente da plateia e falando um prólogo. É como ele começa. Esse prólogo é composto de 8 frases. E nessas 8 frases, Shakespeare conta tudo o que vai acontecer na peça. Tudo. Então você pensa, mas isso é um spoiler, né? Já me disse o que vai acontecer, não quero mais ver essa peça. Não. Ele faz de tal forma bem feita que você tem exatamente o desejo de continuar ouvindo, embora você já tenha falado tudo. Isso é importante porque hoje, na nossa vida tão assoberbada com tantas coisas, é importante dizer tudo rápido. Ainda que depois você vá para o detalhe, que você se empenhe em algum tema, mas é importante explicar do que você vai falar. É uma vantagem. Para o judiciário, no mundo do judiciário, da arbitragem, é mais importante porque, às vezes, o julgador sequer vai ter tempo de examinar até o fim. Mas o que ele fala? 2 famílias iguais em dignidade, na linda Verona, onde se passa esta cena, levadas por antigos rancores, desencadeiam novos distúrbios, nos quais o sangue civil tinge mãos cidadãs. Da entranha fatal desses 2 inimigos ganham vida, sob a diversa estrela 2 amantes, cuja desventura e lastimoso fim enterraram com a morte a constante sangue de seus pais. Veja, ele contou tudo. Os 2 rapazes de Verona, que se apaixonam, né? Havia uma briga interna, mas aquela briga dos pais dele impediram que eles fossem adiante, eles morrem, e com essa morte os pais acabam compreendendo que aquela cisânia, aquele dissenso não levava a lugar nenhum. Acho que agora acabou. Então, aliás, uma última questão, que eu já para começar a me aguçar um pouco o debate, eu queria concitá-los a estudarem e a lerem os clássicos de uma forma geral, né, as grandes obras de arte clássicas e a literatura clássica. E por que eu queria sugerir isso a vocês? É porque, talvez seja um pouco pessimista o que eu vou dizer, mas eu acho que a gente vai viver os próximos tempos muito perigosos, porque a sociedade ela se esgarçou do ponto de vista cultural e valorativo. A minha geração leu, ouviu os mesmos filmes. Você tinha 3 ou 4 canais de televisão, as rádios que eram conhecidas, os filmes você ia ver eram os mesmos, dividia os mesmos livros, um falava para o outro e tal. A geração mais antiga dos meus pais, ainda menos ainda a fonte, o mainstream ainda era mais restrito. Meus filhos, que são todos saindo da adolescência, cada um vê uma coisa, tá?
cada um ouve vê um filme, que imagina, no Netflix tem condição de ver qualquer filme que você queira, né? Cada um ouve uma música, não é? No Spotify, não tem mais uma junção, uma união de referências. Isso é um problema, porque a cultura ela nos une, né? A gente acha engraçado as mesmas coisas, a gente acha correto a mesma coisa, acha bonito porque a gente tem referências comuns. A cultura é o elo da sociedade. Mas como isso não vai acontecer na próxima geração, cada um vai achar engraçado uma coisa, cada um vai achar certo outra coisa, e aí a gente vai se afastar, o que não é bom. Então, quando você lê os clássicos, eu falo de clássicos, Don Quixote, claro, a Bíblia, Dante, Shakespeare, óbvio, Machado, esses vão manter a nossa sociedade ainda unida, o que me parece que é muito importante. Então, e fora que é um ganho, né, extraordinário, né, saber, você entender o que está acontecendo. Então, isso é importante, essa valoração de entender o que é relevante, o que de fato tem cultura, e não é informação apenas, né, mas uma coisa cultural, ele é relevante. E o último slide, só, porque é para concluir, que, e esse é um pouco que eu trato nesse livro, é que o direito e a arte são, seguramente, as formas mais fortes de você entender uma sociedade num determinado tempo. Se você quer entender como é que era a sociedade, sei lá dos incas, como é que era a arte deles, como é que era o sistema jurídico deles. Quer entender como é que era o modelo dos russos durante a Revolução? Entende como é que era o direito deles, como é que era a arte deles. Esse é um termômetro extraordinário. É um espelho, digamos assim, da sociedade, como é hoje também, da arte. A questão toda, e por isso que é infiel, é porque, obviamente, tanto o direito quanto a arte, elas carregam com elas o temperamento, um desejo, uma vontade do legislador, um sonho do legislador, né, ou do artista. Então, ele não é um espelho fiel, perfeitamente fiel. É claro que é um espelho, mas, de novo, não é um espelho fiel. Bom, eu, de novo, agradeço imensamente ao professor Willis, Rafael, Duda, acho que agora acabamos aqui. É um prazer para mim poder vir conversar com vocês sobre esse tema que eu adoro, que é um tema muito divertido. E, enfim, desculpa se eu demorei muito aqui na minha exposição, eu empolgo um pouco. Enfim, mas foi um prazer. Para mim, uma pena que a gente não possa estar ao vivo e a cores, mas muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos, tenho certeza que fala em nome de todos e todas aqui presentes, temos comentários nesse sentido no chat, também uma pergunta, e temos a presença, desde o princípio, aliás, da nossa querida decana e fundadora da Liga de Direito e Literatura, professora Edna Raquel, a quem eu passo a palavra para uma saudação aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu, infelizmente, não pude entrar logo no início, demorei um pouquinho, por problemas de conexão. Eu estou fazendo meu isolamento social aqui na Serra, e aqui é meio complicada a internet, mas eu tive a oportunidade de ver, acho que 90% da exposição do Castro Neves. E que aula, né? Que aula de erudição, de sensibilidade, fico muito feliz. Tenho que parabenizar tanto o professor Willis Santiago, como professor dessa disciplina, e eu tenho viu, Willis, eu tenho muito orgulho em dizer que essa disciplina, ela foi uma sugestão minha para que a gente colocasse como uma disciplina quando fizemos a mudança do nosso projeto político-pedagógico do curso, e eu fiz a emenda a 4 mãos com o nosso saudoso, recém-apartado de nós para uma outra dimensão, professor Luiz Otávio Ferreira Barreto Leite. Então, é uma dupla alegria. Primeiro, estar aqui participando dessa aula, de uma disciplina que me encanta muito, e, em segundo, como coordenadora, a ideia da criação de uma liga de Direito e Literatura partiu da gente, a Eduarda e outras colegas, a Iana, a Catarina, a Lara, tomaram a dianteira, e hoje nós temos esse convidado maravilhoso aqui para trazer para a gente essa aula de
interdisciplinariedade, né? Como o direito, ele é como uma manifestação histórico-cultural, ele se encontra no mesmo ethos da arte, e da arte lato sensu na sua plenitude, não só a escultura, a pintura, mas também a literatura, enfim, como manifestações humanas que são reflexo de um tempo e de um espaço. Fico extremamente satisfeita, feliz, muito orgulhosa mesmo em poder participar desse momento. Professor Castro, que aula! Como eu estou feliz. A Eduarda, inclusive, Eduarda, minha querida Eduarda, minha monitora, Eduarda recomendando aos colegas a leitura do seu livro, que é maravilhoso, né? Um dos meus livros de cabeceira, Medida por Medida, O Direito em Shakespeare, que recomendo aos nossos queridos alunos que façam a leitura. Muito obrigada por esse momento especial, viu? Muito obrigado, professor Viles. Não nos deixe, Viles, não vai embora. Não vá para Nova York, amor, não vá. Isso é uma brincadeira, professor Castro, porque ele quer nos deixar, mas não pode, não. Você é muito precioso para nós. Professor Castro, muito obrigado, então, Viles, minha querida Eduarda. Veja bem, eu não tenho mérito algum nisto. O meu único mérito foi abraçar a proposta que foi feita pela Eduarda no primeiro dia de aula. Ela disse, olha, que tem um professor que tem uma obra muito importante, que é preciso que se conheça. E eu disse, olha, é do Rio, mesmo que não fosse, né? Hoje em dia tem esses meios técnicos que facilitam, não é? Eu digo, vamos tentar convidá-lo, né? Tentar não custa, não? E daí o Rafael entrou na jogada, quer dizer, eu só fiz passar a bola para esse time de jovens maravilhoso, né? E foi lá e fez o gol. Aí o nosso professor Zé Roberto Castro Neves falando conosco, está sendo gravado, vai ficar registrado, né? E que fique feita alusão a uma memória importante do querido, inesquecível Luiz Otávio Barreto Leite, não é? E vamos fazer com que esse encontro se intensifique, né? Esses encontros entre o direito e as artes. E sempre vão contar comigo, enquanto eu estiver por aqui, nesse plano, pelo menos, viu? Não se incomodem. O fato de que eu tenho essa vontade de voltar para o Nordeste, né? Um retorno, né? Mas não vou, com isso, me ausentar da companhia de vocês, a não ser que vocês não queiram. Se quiserem, sempre estarei com vocês quando me chamarem. E há uma pergunta bem sofisticada, viu? Que foi feita, me parece, por um amigo do convidado, não é? Ricardo Almeida, que se dirige a ele com intimidade. José Roberto, parabéns. Suponho que seja um amigo. Generosidade sua compartilhar o seu conhecimento com a comunidade acadêmica. E fantástica a sua proposta de que a arte não só amplia a compreensão dos fatos e aprimora a narrativa dos operadores do direito, mas permite a compreensão da estética no próprio direito, do próprio direito. Esse foi um introito. Agora vem as perguntas. Você entende que essa abordagem se afina com as propostas do design thinking, do legal design e do visual law? Um abraço. Deixou esse abraço e estas indagações para o nosso palestrante. Não havendo outra, por um momento, passaria para ele responder, comentar. Primeiro, eu queria até revelar que o Ricardo Almeida é um amigo muito querido, então esses elogios daí estão todos eles contaminados pelo afeto, então vocês não levem isso a sério, não. É um colega de sala brilhante, e quando a gente se graduou há muito tempo atrás na UERJ, que foi uma turma muito, muito querida, enfim, de grandes valores. Na verdade, isso ajuda, né? Porque
Na faculdade, o professor é importante, mas os colegas também fazem um papel extraordinário, um estimula o outro, né? Então, eu tive essa sorte de ter amigos muito, muito especiais, e cada um deles. O tema interessante que o Ricardo está trazendo é que, hoje em dia, cada vez mais se percebe, né, que a técnica só não é o suficiente para fazer um grande profissional de direito. A gente viveu um mundo, né, a gente vive já há algum tempo um mundo apaixonado pela técnica, né? Mas a técnica por si só não vai fazer um grande jurista. Eu acho até que a educação mais relevante ela é humanística. A verdadeira educação ela é humanística. A técnica é um adorno importante, relevante, fundamental na aplicação do direito, mas ela vai ser, deveria ser posterior, né? Não à toa que, durante muito tempo, no período clássico, e também, enfim, até hoje nos Estados Unidos, em alguns países, né, na Inglaterra, você primeiro tem um aprimoramento humanístico, depois você vai para a técnica. Por isso que, umas questões malucas do Brasil, né, você estuda direito sem estudar ética, por exemplo, né? Você estuda direito sem examinar as questões de verdade que são relevantes, você conhecer a literatura, porque a literatura nada mais e as artes nada mais como um maná de valores, né? Onde você vai distinguir uma série de coisas. Mas os países civilizados, e aparentemente vocês também, né, estão entendendo a importância de se estudar a literatura, de estudar as artes, né, para aprimorar a nossa humanidade e, de novo, e claro, com isso, aprimorar o nosso entendimento do direito e a aplicação do ordenamento jurídico, né? Então, tem uma série de coisas que são novas hoje, que são muito bacanas de você estudar. A mesmo direito e literatura, que a gente chama aqui de direito e literatura, mas, na verdade, direito e literatura são vários sub-ramos, né, de direito e literatura, não é só um, né? Não existe só um conceito de direito e literatura. Claro, você tem o direito de literatura, que é o próprio, as questões de liberdade de expressão, que são relevantíssimas, que não deixam de ser um direito de literatura, né? Hoje, em voga, porque a nossa liberdade, em algumas horas, está sendo cerceada, por incrível que pareça, mas é uma luta constante do homem, né, pela liberdade, uma vigília, na verdade, né? Está sempre sendo regada e atentando. Você tem uma outra literatura, essa literatura que os americanos mais apreciam, que tem a ver com a pergunta do Ricardo, que é a estética, de fato, né? A literatura como forma de arte. Então, tem um trabalho do Benjamin Cardoso, que foi um juiz da Corte Americana brilhante, grande conhecedor de Shakespeare, inclusive, que fala sobre direito como literatura, que é um barato, que é isso, o cara escreve o direito como se está escrevendo um romance, né? E o direito é uma forma de literatura também. Então, o julgador tem isso. Então, e, é claro, um estudo que é delicioso, que é ver o direito pela ótica da literatura. E tem vários exemplos, né, em que questões jurídicas são tratadas na literatura. Então, o bacana da gente abrir a nossa cabeça para isso é que haverá diversas formas diferentes de interseção do direito com a arte. E não são nem um pouco forçadas, são essenciais. Depois que você consegue entender, você até reflete, como é que conseguia separar esses mundos, né, que são mundos tão próximos. Enfim, então, acho que a pergunta, que na verdade é uma provocação muito inteligente, essas questões todas a gente tem que estudar com humildade e com interesse, porque elas são válidas para o aprimoramento nosso como ser humano e, uma vez que nós somos, né, aplicadores de direito, para melhorar essa aplicação na sociedade. Muito bem, plenamente de acordo. Como eu comentei aqui no chat, né? A questão da técnica, cada vez mais, vai ficar para as máquinas. Para máquinas com a chamada inteligência artificial. E até na pergunta que foi feita, eu lembrei, uma das discussões que tem nessa área é justamente sobre a necessidade de uma ética by design, quer dizer, que é preciso embutir uma ética na concepção desses programas. Não? E aí vem a pergunta, qual ética? Não?
de qualquer modo, a gente ainda vai ter aqui, eu espero, né, que mantenhamos a prerrogativa de revisar as soluções que são dadas por estas máquinas, por esses programas de inteligência artificial e do gênero. Revisibilidade essa que, lamentavelmente, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, foi subtraída. Hein? Nessa nossa lei, quer dizer, a lei, olha como é que são as coisas. A lei vem copiando a lei europeia, que é muito boa, né? Irradiada lá da Alemanha, para a Europa. Aí, nessa parte, eles não copiam. Na parte da revisibilidade, da possibilidade de revisão das decisões automatizadas, nesta que lá tem que haver a possibilidade da revisão humana. Aqui não, aqui pode haver decisões sem revisão humana. Então, isso é um péssimo começo, eu espero que isso seja devidamente encaminhado na interpretação, porque, de fato, eu entendo que esse é o nosso grande desafio, né? Para nós que ensinamos e aprendemos, porque nós que ensinamos só ensinaremos se aprendermos e continuarmos aprendendo, não? E, portanto, o desafio é que a gente consiga se situar nesse mundo tecnicizado cada vez mais, no mundo do direito, como artistas. Eu faço esse desafio, eu faço esse discurso. O que vai sobrar para nós, e a melhor parte. É preciso que a gente entenda isso, e que isso seja devidamente valorizado. A melhor parte é a parte da arte, é a parte da criação. É isso que temos que defender, essa prerrogativa que está ameaçada. Do meu ponto de vista. Foi não. Eu só comentar, eu estou de acordo com você, que é a melhor parte, mas é porque o curso de Direito no Brasil se transformou numa fábrica, né? E nós temos um número absurdo de advogados. Eu sou lá o presidente da editora da OAB Federal. A gente manda várias publicações para os associados da OAB. São 1.300.000 advogados que a gente tem no Brasil. De níveis diferentes, evidentemente, é uma classe extremamente díspare, né? Heterodoxa, né? Cada um de um jeito, né? Mas talvez uma grande parte desse grupo não esteja preparado para ser o artista que você se refere. E é uma pena isso. Então, o mercado vai passar por uma depuração muito grande. O caminho é esse mesmo, né? O trabalho mais óbvio vai ser feito pela máquina, e a gente vai... Eu tenho um trabalho, não sei se... Eu vou ter o prazer de mandar para você, chama-se Como os Advogados Salvaram o Mundo. Esse livro foi super bem. E é um pouco a história da advocacia. É a história da advocacia. É um trabalho, enfim, feito que conta como a advocacia nasceu. O advogado, historicamente, era um intelectual, né? O advogado era o cara que você perguntava para ele alguma coisa, ele sabia, ele era um cara culto, né? De repente, houve uma perda, na verdade, desse valor do advogado como sendo uma referência moral também, né? Enfim, eu acho que a máquina, infelizmente, por um lado, infelizmente por outro, vai fazer com que isso volte, porque vão ficar os artistas, né? O advogado vai ter que fazer a diferença, né? Para realmente ajudar o cliente, enfim, poder resolver a situação que lhe é colocada de uma forma humana, né? Tem um tema também sobre a máquina, que é o seguinte, e aí falando um pouco da advocacia em si. O advogado, ele se emociona com o cliente, né? Deveria, pelo menos, né? A máquina nunca vai se emocionar, né? A máquina nunca vai conseguir entender a dor do cara, né? A máquina, essa é a grande barreira da humanidade, e para essa atividade do direito, que é uma atividade humana, né? O tempo todo, talvez seja uma área em que o homem vai poder se destacar por essa aptidão que ele vai ter. Compaixão, né? São sentimentos lindos, mas sentimentos humanos.
Me permite fazer uma observação, professor Castro Neves, professor Willis, em cima do que vocês estão colocando, em especial, professor, quando o senhor colocou muito bem essa questão de que nós aprendemos a parte técnica, mas não temos uma formação em ética geral, né, que nos dê uma sustentação, que nos dê um estofo, quer dizer, nós, advogados. Nós temos essa preocupação aqui na Unirio, né, é uma preocupação que, inclusive, faz com que os nossos alunos acabem tendo uma formação particularmente humanística e muito forte, muito estruturada na parte de filosofia jurídica e filosofia geral. Mas vamos aproveitar que nós estamos aqui, o professor também é da OAB, eu participo de algumas comissões aqui no Rio de Janeiro, vamos botar um pouquinho o dedo nessa ferida, nós queremos dar uma formação múltipla e transdisciplinar para os nossos alunos, mas, no entanto, e aí me permita dizer, essa formação ela acaba ficando meio esquizofrênica em razão do que a própria OAB vai exigir desses futuros bacharéis para eles entrarem para os quadros da OAB. E aí eu estou me referindo à vocação particularmente positivista do exame da ordem. Houve uma modificação? Houve. Nós temos agora a filosofia do direito, direitos humanos, junto com a ética e deontologia jurídica, mas no percentual de tão somente 15% do exame. Então, acho que essa discussão é uma discussão que nós temos que fazer na academia, e aí, e eu posso falar isso não só como decana, mas pelo fato de eu já ter sido coordenadora de cursos de direito, não só aqui na Unirio, mas também em outras instituições privadas, mas esse é o grande problema que as instituições de ensino superior se defrontam. O MEC nos exige, através das suas resoluções, desde a 1664, passando pela 9, pela 5, uma formação humanística, baseada numa visão crítico-reflexiva da sociedade, e, por outro lado, a nossa entidade de classe exige que nós formemos esses meninos para serem meros operadores do direito. Aliás, eu vou confessar, eu tenho horror a essa expressão. Porque operador parece aquele cara que fica, né, apertando parafuso. Nós não somos operadores. Nós somos, e hoje o professor Castro Neves mostrou isso de uma maneira ímpar, nós somos intérpretes do direito. E quando é que nós vamos acabar com essa esquizofrenia? A academia apontando para as exigências do MEC, que quer que nós formemos profissionais com uma visão humanística, crítico-reflexiva do seu tempo, do seu espaço. E a ordem dos advogados exigindo que esses meninos sejam meros operadores que ficam decorando artigo de lei, jurisprudência, decisão, precedente judicial. Acho que é uma discussão que a gente precisa fazer para que a gente coloque mais arte nessa formação dos nossos alunos. Não é, professor Vires? Pronto, falei. Não, excelente. Hashtag pronto, falei. Claro, mas aí me parece que a ordem vai na esteira dos concursos de magistratura, para promotor, dos outros operadores, que são operadores mesmo, né? Lamento, mas tem um outro sentido de ser operador, que é o da ópera. Esse é o que nós queremos. Agora, o operador da máquina, técnico, isso os computadores vão substituir em breve. E que substituam logo, para que sobe o que é de fato importante e humano do nosso métier, que está esquecido, me parece. Já esteve mais. O encontro de hoje mostra que não está tanto. Eu acho que essa crítica que a professora faz, ela é muito pertinente, mas, infelizmente, ela não é só na OAB, né? É uma sociedade toda, ela, muito técnica, né? Que se preocupa muito com a técnica. E a gente perde com isso.
E, na verdade, o caminho, né, que a gente vê no direito, particularmente, foi que digamos, essa fascinação pela técnica pura acabou sendo responsável pelo Holocausto, porque o alemão, não havia, naquele momento, um jurista mais apurado tecnicamente do que o alemão. Os filósofos do direito, os civilistas, romanistas alemães eram o que havia de mais extraordinário e separaram completamente a técnica jurídica de qualquer outro valor, achando que o direito justificava por ele próprio. E o resultado foi o que há de mais horroroso na história do Ocidente, né? Enfim, é um bom exemplo que se colhe do passado do que acontece quando você descasa muito a técnica dos valores que devem regir. Então, e a arte, claro, a arte é um maná. A arte, na verdade, é onde você vai encontrar os valores, né? A literatura é que vai te ajudar a entender o que é certo e o que é errado, né? Enfim. Então, eu acho interessantíssima essa discussão, mas é uma discussão grande, né, professora? Ela não é só a B que está errada. Na verdade, a gente tem que colocar como diria o Hamlet, the time is out of joint, né? O mundo está fora da ordem, né? Porque sou eu que tenho que colocar no lugar certo, né? O Hamlet fala, né? O Hamlet fala, the time is out of joint, oh cursed spite, that ever I was born to set it right. Quer dizer, o mundo está fora da ordem, porque sou eu, logo eu que tenho que colocar na ordem, né? Nós todos temos esse sentimento aqui, né? A gente tem que botar as coisas na ordem, de fato. Perfeito. Na verdade, estamos colocando, professor, momentos como esse, né, são, na verdade, oportunidades privilegiadas da gente mexer nesse negócio. É a nossa tarefa. É a nossa tarefa enquanto cidadãos. E aí, mesmo... Eu sou professora de ética, né? Sou professora de ética e deontologia. Né? O advogado, ele é um ator social privilegiado. Ele é formador de opinião. Então, um encontro como esse para a formação dos nossos alunos é de fundamental importância. E eu fico muito feliz em poder estar aqui ouvindo o professor Viles e com os nossos alunos, trocando esses nossos pensamentos fora da ordem. Mas nem tanto. Professor Viles, muito obrigada. E advogado fala demais, eu falo muito. Está ótimo, apenas nós estamos chegando assim no horário que nós temos como teto, não é? E também não vejo, não sei se o Rafael quer fazer uma manifestação, a própria Eduarda, antes do nosso encerramento, a Amanda, não é? Enfim, fazer uso mesmo da palavra, né? E vocês são da organização, então acho que não estamos atropelando ninguém quando facultamos a palavra a vocês, né? Para que sejam as palavras finais, eu diria, tendo em vista o nosso horário. Só agradecer, não sei se a Eduardo quer falar antes, eu posso falar? Posso falar? Só agradecer. Pode falar sim, Rafael, sem problema. Obrigado. Só espero que a minha conexão consiga ficar estável para fazer o encerramento. Tá. Estou ouvindo bem aqui. Só agradecer ao professor José, ao professor Viles, à professora Edna, também registrar mais uma vez que aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, pela USP, nós temos o grupo Metamorfose, né, que é um grupo de pesquisa em Direito e Literatura. Então, para ser sincero, a minha maior alegria, hoje, lógico, ouvi também o professor José, mas poder ter feito e ajudado de alguma maneira esta união entre os grupos pode ser muito produtiva e será, eu espero e desejo isso. Acho que falo isso em nome do nosso grupo, né? E a minha orientadora estava presente, né? Eu sou mestrando junto com a Marcela Cordeiro Ferraz, que está, eu acho que ainda online. A minha professora Yara Pereira Ribeiro, registrar a presença dela, ela estava online, mas acho que a conexão caiu. A Marcela está dando um tchau. E que também pesquisa em Direito e Literatura, enfim. E agradecer, agradecer e dizer ao professor José, ao professor Viles, Edna, nós também por aqui, pensando assim como vocês, o espaço da arte, este espaço de abertura do homem, né, da mulher, enfim, do humano, para aquilo que é humano, né? Então, que não pode ser
ignorado, nem deixado de lado, como infelizmente parece ter ocorrido. Mas é isto, e agradecer também a Eduarda, que organizou este evento, desde o banner até as inscrições, com dedicação absoluta e muito carinho. Ela foi espetacular, agradeço a ela por isso, tá bom? Obrigado a todos. Muito obrigada, Rafael. Foi um prazer organizar isso, foi muito legal. Foi o primeiro evento que eu organizei e foi um desafio bem interessante e um prazer enorme ser o primeiro evento que Castro Neves expôs tanto conhecimento de uma forma tão tranquila, tão acessível, fala sobre coisas tão importantes. Foi um prazer imenso. Acho que congelou, Eduarda. A técnica não está ajudando a Eduarda hoje. Infelizmente. Mas ela, o que disse, já disse muito bem, não é? Expressou aí a alegria dela, justificada. Entendeu? E eu pergunto se a Amanda não quer completar com algumas palavras. Voltou, Eduarda, voltou em outro bloco ali, meu Deus. Temos uma segunda, Eduarda. Abre teu microfone, Eduarda. Tá mudo. Oi. Bom, temos uma segunda Eduarda agora, só para finalizar, entrei pelo celular. Mas é isso, gratidão imensa, nossa, fiquei muito feliz. Contribuições muito boas, professora Edna, professor Willis, ótimos comentários do professor Willis no chat. Foi muito importante ter as imagens, os slides, afinal, muito do que foi mostrado foi arte visual, enfim. É isso, gente. Foi ótimo, estou muito feliz. E esse evento vai contar com 2 horas complementares e fiz o check-in manualmente de quem apareceu e quem fez a inscrição no Simpla, então os certificados vão ser enviados por e-mail em breve. E acho que é isso. Professor José Roberto, muito obrigada. Foi muito bom. E, última ressalva, gostaria de recomendar a leitura dos livros do professor Castro Neves, mas especificamente pela minha experiência, principalmente Medida por Medida, o Direito de Shakespeare e O Espelho Infiel, que são muito acessíveis e dá gosto de ler. Você sabe melhor do que eu. E é isso, você tem a sensação de que o professor José Roberto sabe pra caramba e ele está filtrando o conhecimento de uma forma que você vai conseguir entender e sair melhor do que entrou. E como ele mesmo diz, é melhor saber do que não saber. Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Maria Eduarda, muito obrigado a todos os professores, Edna, professor Willis, professor Rafael, todos vocês. Grato pelo carinho. Foi um prazer enorme para mim, de verdade. Muito obrigado. Até logo, gente. Tudo de bom. Muito obrigado. Gratíssimo. Muitos agradecimentos e elogios na lista, que são muito merecidos. E mantemos contato. Espero fazer mais iniciativas como essa, conjuntas e tão ricas. Pois então, boa tarde a todas e a todos. E até um próximo encontro. Gratíssimo. Usem máscara, álcool em gel, por favor, cuidado. Não, professora Edna, minha musa. Tchau, Rosane. Professora Edna, minha musa. Ai, que fofura! Um beijo no seu coração. O professor Willis é meu crush. Valeu, Rô. Uma boa demais. Beijão, beijo a todos. Tchau, Eduardo. Rafael, precisamos manter esse elo fortalecido. O nosso grupo, só para avisar, no nosso grupo está havendo os encontros agora virtualmente, acho que vai continuar nessa toada, e são de 15 em 15 dias. Nós temos uma página no Instagram, que é o metamorfose.usp, e nós também temos um e-mail, que é o metamorfose@usp.br. Então, quem quiser enviar uma mensagem para participar, a senhora também, professora, quiser se apresentar um dia, vai ser uma honra. O professor Willis já está convidado. A gente está organizando um evento aí para as próximas semanas. Então, a ideia é justamente construir um conhecimento solidário nessa área que
nos parece tão necessária, né? É justamente isso que a gente pretende. E é muito bom tê-los ao lado de vocês nessa jornada, nessa nossa missão, tá bom? Rio e São Paulo juntos! Rio e São Paulo juntos! Rio e São Paulo juntos! Vamos unir, nada de divisão, a gente tem que fazer união, o país precisa disso.